Fala aí, torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz. Feliz da vida pela vitória de ontem na Vila Belmiro. 2 Palmeiras, 1 Santos, mais 3 pontinhos para conta. Mas não tá tudo bem ainda não. Não dá para comemorar e soltar rojão pela temporada. É só o início e a gente precisa de oxigenação. Precisamos de contratação, precisamos de reposições. Vamos falar nesse vídeo. E precisamos também falar um pouco mais a verdade, né? Porque olha, o que tem de mentiroso e Pinóquio falando de Palmeiras por aí, meu Deus do céu, que absurdo. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho do jogo. O Palmeiras obviamente começa tomando aquela pressão, né, estilo caixinha, aquela pressão inicial lá na frente para a gente errar na nossa saída de bola, rifar a bola, obviamente, para que o Santos pudesse ter domínio e controle da pelota. Isso aconteceu uns 10 minutos, só que aí o Santos sucumbiu para sua própria condição física. Aliás, um time do Santos com uma condição física muito ruim, porque no segundo tempo já estava com meio metro de língua para fora, hein? A gente sabe que aqui está um calor de rachar, inclusive moro em Santos, para quem não sabe, o calor aqui está insuportável, mas, gente, precisa ter mais, né? Precisa ter são atletas, né? Jovens atletas, precisa ter um condicionamento físico melhor. E depois dessa pressão inicial, o Palmeiras conseguiu começar a colocar a bola no chão e articular alguma coisa, muito ali pela direita, com o Estevão, que joga muita bola, não vou nem ficar chovendo no molhado. O Palmeiras começou a criar algumas situações de gol, não conseguia concluir no terceiro terço do campo, e foi justamente nesse momento, através de uma bola parada e de um desvio de mão, que a gente toma o nosso gol, quando mais merecíamos fazer o gol. E assim foi até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras volta totalmente diferente, com as mudanças que o senhor Abel Ferreira fez, tirando o Felipe Anderson, vou falar também sobre ele, tirando o Giai, vou falar também sobre ele, colocando o Rômulo e colocando o Marcos Rocha. Marcos Rocha que fez um bom jogo. Tá? Quem critica o Marcos Rocha precisa colocar um pouquinho a mão na consciência, fez um bom jogo ontem. Tá? E o Rômulo também entrou muito bem, ativo, participativo, pisando na área, articulando, tentando, dentro das suas limitações técnicas que nós já conhecemos, mas fez diferença sim. O Palmeiras começou a dominar a partida e aí faz um belo gol de cabeça, depois de um cruzamento do Maurício para o Thales, que se posiciona muito bem dentro da área e tem uma jogada de corpo para desviar e tirar do goleiro muito bem, a gente empata o jogo, e no finalzinho o Richard Rios, vou falar também sobre ele, termina um gol, um chute de fora da área, um chutinho que bateu no meio da zaga, desviou, meio esquisitinho, fraco, mas o que importa é que balançou a rede e a gente sai com a vitória com mais 3 pontos, notinha fiscal para o freguês. Agora vamos aqui na minha colinha para pontuar item a item que eu queria falar para vocês. Vamos começar falando do Richard Rios, tá? Richard Rios, ele é um jogador que ele não gosta, ele não suporta ser provocado, tá? Ele não suporta ser subjugado. E no Santos tem um jogador que tecnicamente é muito bom, que é o Soteldo do Anãozinho, um cara que tem muito recurso técnico, mas falta ali o recurso maior do ser humano, que é a humildade. E é um cara que fala o tempo todo, provoca o tempo todo, e ele quis se crescer para cima do Rios. E aí quem cresceu foi o Rios para cima dele, e aí o Rios deu o seu máximo, ligou o power, né, super turbo, e aí jogou tudo que tinha para jogar e fez uma diferença tremenda no jogo de ontem, tá? O que eu queria também falar é sobre o Thales, que fez o gol e vem evoluindo. Na verdade, não é uma evolução propriamente dita, e é mais uma sensação de bem-estar que a gente percebe que ele está tendo. Ou seja, ele entra timidamente nos primeiros jogos, aí ele faz um gol, agora ele faz mais um gol e ele começa a ficar à vontade. E quando o jogador bom fica à vontade, ele joga muito melhor, tá? E é o que está acontecendo com o Thales. É um grande jogador que está sendo lapidado pela equipe do Verdão. As entradas do Alan também gostei, né? O Luigi, para mim, não está conseguindo entrar bem, ainda não se apropriou do futebol profissional. Precisa se apropriar do futebol profissional, da camisa profissional. Agora, Naves jogou muita bola, hein? O Fino na zaga. Esse Naves, ele não pode ficar no banco, tá? Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para esse moleque jogar sempre. Anota aí. Precisa fazer alguma coisa. Que mais que a gente pode falar da base? Da base eu acho que seria isso. Sobre o Gilberto.
para terminar a base. O Abel ele foi perguntado na coletiva sobre o Gilberto, que é um moleque que sobra na categoria sub-20 e tem idade para ir para o profissional. E o Abel, mais uma vez, de maneira grossa, cortou o jornalista e disse: você acabou de perder uma pergunta. Porque ele falou: o cara vai ficar lá no sub-20, tem idade para ficar no sub-20, vai ficar no sub-20 e você perdeu uma pergunta. Então eu acho que às vezes o Abel, além dele ser mal educado, ele demonstra que ele tem picuinhas, né? Para mim ele tem alguma picuinha com o JP, não é possível. Ou ele tem alguma picuinha com o técnico do sub-20, ou ele tem uma picuinha com a base de maneira geral, porque ganha tudo, todo ano ganha 5, 6, 10, 20 títulos, né? Eu não sei o que acontece, mas o Abel parece que tem um receiozinho com a base. E aí deixar o Gilberto, que é um moleque que sobra do sub-20, e não aproveitá-lo no profissional nesse momento que a gente não contrata e que a gente está fazendo justamente uma pré-temporada, eu acho um pouco de burrice. Mas é só a minha opinião, tá legal? Que mais que a gente tem para falar aqui na nossa colinha? Felipe Anderson. Felipe Anderson, se você pegar o mapa de calor dele do jogo de ontem, não só do jogo de ontem, mas eu estou falando especificamente de ontem, o cara só corre a lateral, ele sobe, ele desce para marcar, ele sobe, ele desce para marcar, ninguém joga com o Felipe Anderson. Felipe Anderson é um cara que tem um futebol coletivo. Não é o cara que vai pegar a bola, quebrar uma linha, quebrar duas linhas, chegar no fundo do campo e cruzar para dentro, ou fazer diagonal, facão e bater para o gol. Não fará isso. Felipe Anderson é um meia, construtor de jogada. Ele precisa de alguém para tabelar com ele. Ele precisa fazer 1-2, ele precisa triangular. Se ele tiver alguém, ele jogando por dentro e alguém jogando com ele vai chegar na área e vai criar condição de gol. Agora, do jeito que está, mal utilizado, vai ser isso aí. E aí vocês podem pichar à vontade, porque ele não vai sair disso. Então aí, acorda, Abel. Coloca o cara no lugar dele. É isso que é importante fazer, tá? Então, Felipe Anderson também já foi. Que mais que a gente tem para falar? Sobre a vitória e sobre a condição do Palmeiras no Paulistão. Esse jogo e essa vitória são de suma importância para o Palmeiras, porque traz os 3 pontos, traz uma tranquilidade e também joga uma cortina de fumaça na inatividade da nossa presidência, do nosso gerente de futebol, nosso diretor de futebol e da nossa própria comissão técnica, que não está conseguindo montar um time que a gente acha adequado para 25 e para os desafios do ano. Então, é legal, a vitória é importante, nosso freguês recebeu a nota fiscal paulista, mas tem muita coisa para fazer ainda. E para fechar o vídeo de hoje, o que eu queria falar é sobre a pergunta que fizeram para o Abel e na negociação do Claudinho. Ele foi muito incisivo quando ele falou que ele gosta de trabalhar com homens de caráter. Ele gosta não só de trabalhar com jogadores, mas com homens que têm caráter. Isso ficou meio que, jogando meio que o Claudinho não teve caráter porque prometeu uma coisa e não cumpriu. Eu queria só dizer uma coisa que é muito perigosa, Abel, que você tem que entender, que às vezes parece que você não entende, é que quando você aponta um dedo para alguém, olha aqui, você está apontando 3 para você, ó. E sempre que a gente fala de alguém, a gente tem que fazer essa análise, porque, se não me engano, no meio do ano passado, você assinou um pré-contrato com o mesmo clube ao qual o Claudinho migrou, que é o Al Saad. Me desculpem. E nesse pré-contrato, o Palmeiras teve prejuízo de milhões para te manter. Você foi lá e assinou o pré-contrato, não fui eu que fui assinar. E os abelizados de plantão agora vão me chicotear, mas, gente, Abel, para você falar do cara que não teve caráter porque fez uma opção, e as opções que você fez, teve que voltar atrás, ainda causando prejuízo dos cofres do clube que só te paga 3 milhões por mês, né, Abel? Então, abelizados, a gente precisa pensar isso, pôr na balança. É um bom técnico, fez seu nome aqui no Palmeiras, mas tem limitações. Isso precisa ser visto. Não vai ser visto na gestão da Leila porque ela não tem essa capacidade. Não vai ser visto na gestão do Barros porque ele não tem essa capacidade. Mas é uma coisa que particularmente me incomoda, tá bom? Vou ficando por aqui e espero que o Abel consiga acertar esse time para 25 e que a Leila faça as devidas contratações. Avante palestra!